Imagine alguém preso em um lugar fundo. Não é apenas um buraco. Não é apenas uma fase difícil. É um lugar onde a pessoa já tentou sair muitas vezes. Tentou pela força, tentou pela promessa, tentou pela disciplina, tentou pela vergonha, tentou pelo medo. Tentou dizendo agora vai ser diferente. Mas depois de algum tempo, percebeu que continuava presa. Sem força, sem direção, sem ar, sem saber como sair. Talvez você entenda essa sensação. Talvez exista uma área da sua vida onde você não está apenas cansado. Você está sem força. Sem força para lutar de novo, sem força para explicar, sem força para recomeçar, sem força para orar como antes, sem força para acreditar que ainda pode mudar. Você olha para a situação e pensa, eu não queria estar aqui. Eu não queria me sentir assim. Eu não queria continuar nesse lugar, mas eu não consigo sair sozinho. E é exatamente para esse tipo de lugar que o Salmo 18 fala. Porque o Salmo 18 não é apenas um cântico bonito, é o grito de alguém que foi alcançado por Deus quando não tinha mais força. Davi canta esse salmo depois que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ou seja, esse salmo nasce de uma história real. Nasce de perseguição. Nasce de perigo. Nasce de noites difíceis. Nasce de cansaço. Nasce de momentos em que Davi não tinha controle sobre o que estava acontecendo. E logo no começo, Davi declara, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Preste atenção nisso. Ele não começa dizendo eu sou forte. Ele não começa dizendo eu consegui. Ele não começa dizendo eu venci porque aguentei tudo sozinho. Ele começa chamando Deus de fortaleza. Porque Davi entendeu uma coisa que muitos de nós demoramos para entender. Há batalhas em que a sua força não basta. Há lugares de onde você não sai apenas com vontade. Há prisões que não se quebram apenas com intenção. Há fases que exigem mais do que coragem humana. Você precisa de Deus como fortaleza. Davi continua dizendo, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Essa frase é poderosa porque mostra três coisas ao mesmo tempo. Deus é rocha, Deus é fortaleza, Deus é libertador. Rocha é onde os pés encontram firmeza. Fortaleza é onde a alma encontra proteção. Libertador é aquele que entra na prisão e tira você de lá. E talvez você precise dessas três coisas hoje. Você precisa de rocha, porque seus pés estão cansados de escorregar. Você precisa de fortaleza, porque sua alma está cansada de apanhar por dentro. Você precisa de libertador, porque existe um lugar de onde você não consegue sair sozinho. Talvez ninguém veja isso. Talvez por fora você pareça normal. Talvez você continue trabalhando, continue falando com as pessoas, continue sorrindo, continue fazendo o que precisa fazer. Mas dentro de você existe uma luta que ninguém conhece completamente. E o mais pesado é que às vezes você já tentou sair, tentou mudar, tentou reagir, tentou ser mais forte, tentou se controlar, tentou esquecer, tentou seguir em frente. Mas algo parece puxar você de volta. Pode ser um medo, pode ser uma lembrança, pode ser uma dependência emocional, pode ser uma culpa antiga, pode ser um ciclo espiritual, pode ser uma tristeza que não passa, pode ser uma porta que você sabe que precisa fechar. Pode ser um pecado da carne que você prometeu abandonar muitas vezes. Pode ser uma frieza espiritual que foi crescendo devagar. E então vem a sensação, eu não tenho mais força. Mas o Salmo 18 começa a destruir essa mentira. Porque Davi não está cantando sobre um Deus que apenas observa de longe. Ele está cantando sobre um Deus que desce. Um Deus que ouve. Um Deus que intervém. Um Deus que livra. Davi diz, na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz. Isso significa que a oração feita na angústia chegou ao céu. O clamor feito no limite foi ouvido. A voz de um homem cercado, cansado e pressionado alcançou o coração de Deus. Talvez você pense que sua oração está fraca demais. Talvez pense que sua fé está pequena demais. Talvez pense que por estar cansado Deus não vai ouvir você. Mas Davi mostra o contrário. Ele clamou na angústia. Não quando estava com tudo organizado, não quando estava forte, não quando estava cheio de respostas. Ele clamou na angústia e Deus ouviu. Às vezes a oração mais poderosa não é longa, não é bonita, não é cheia de palavras bem colocadas. Às vezes a oração mais verdadeira é apenas, Senhor, eu não consigo sair daqui. Senhor, não tenho mais força. Senhor, me livra. Senhor, entra nesse lugar onde eu estou preso. Senhor, faz o que eu não consigo fazer sozinho. E o Salmo 18 revela que Deus ouve esse clamor. Mas agora vem uma parte impressionante. Davi descreve a resposta de Deus com imagens fortes.
A terra se abalou, os fundamentos dos montes tremeram. Houve fumaça, houve fogo, houve escuridão, houve vento, houve trovões. É como se Davi estivesse dizendo: quando Deus decidiu me livrar, o céu inteiro se moveu. Isso mostra que Deus não é indiferente à dor dos seus filhos. Quando Deus se levanta para livrar, ninguém consegue impedir. Quando Deus decide alcançar alguém, não existe poço fundo demais. Não existe prisão forte demais. Não existe inimigo poderoso demais. Não existe corrente antiga demais. Não existe cenário impossível demais. O problema é que muitas vezes nós só conseguimos ver o lugar onde estamos presos. Vemos o medo, vemos a queda, vemos a fraqueza, vemos a porta fechada, vemos a pressão, vemos a falta de força, mas não vemos o Deus que está se movendo acima da situação. Davi via inimigos, mas Deus via livramento. Davi via pressão, mas Deus via o momento de manifestar poder. Davi via angústia, mas Deus ouvia um clamor. Davi via um lugar de morte, mas Deus já estava preparando uma saída. E talvez hoje você esteja olhando para uma área da sua vida e pensando: isso nunca vai mudar. Eu nunca vou sair disso. Eu nunca vou ser livre. Eu nunca vou conseguir vencer. Eu nunca vou recuperar minha força. Mas cuidado com a palavra nunca quando Deus ainda está trabalhando. Porque Deus sabe abrir caminho onde não existe caminho. Deus sabe tirar alguém de um lugar onde a pessoa não tinha força para sair. Deus sabe interromper ciclos. Deus sabe quebrar prisões. Deus sabe restaurar almas cansadas. Deus sabe levantar quem já não conseguia se levantar. Davi diz: do alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Essa imagem é uma das mais fortes do Salmo 18. Davi se via como alguém afundando em muitas águas. Águas demais, pressão demais, medo demais, inimigos demais, peso demais. Então Deus o toma pela mão e o tira. Não é Davi nadando até a margem. Não é Davi se salvando sozinho. Não é Davi encontrando uma estratégia humana perfeita. É Deus tomando Davi. É Deus tirando Davi. É Deus alcançando Davi do alto. Talvez essa seja a parte que mais fale com você. Porque há momentos em que não precisamos apenas de conselho, precisamos ser tirados. Não precisamos apenas de uma frase bonita, precisamos de livramento. Não precisamos apenas de motivação, precisamos de uma mão mais forte do que a nossa. E Deus é esse libertador. Ele tira das muitas águas. Ele tira do lugar onde você estava se afogando. Ele tira da pressão que estava esmagando sua alma. Ele tira da confusão que estava dominando sua mente. Ele tira da culpa que estava prendendo seu coração. Ele tira da frieza que estava apagando sua fé. Ele tira da dependência que estava sugando sua força. Mas existe algo importante. Deus não tira você apenas para você respirar por alguns minutos e depois voltar para o mesmo lugar. Davi diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Lugar espaçoso. Essa expressão é linda. Porque quem vive preso não consegue respirar. Quem vive cercado não consegue enxergar possibilidades. Quem vive debaixo de opressão sente que tudo está apertado. A mente fica apertada, o peito fica apertado, a fé fica apertada, a alma fica apertada. Mas Deus tira Davi das muitas águas e o coloca em um lugar espaçoso. Um lugar de respiro. Um lugar de liberdade. Um lugar onde os pés podem se firmar. Um lugar onde a alma pode voltar a viver. E talvez você tenha se acostumado com lugares apertados. Relacionamentos apertados, culpa apertada, medo apertado, ciclos apertados, frieza espiritual apertada, ambientes onde sua alma não respira, hábitos que deixam seu coração sufocado. Mas Deus não criou você para viver espiritualmente sufocado. Deus quer te levar para um lugar espaçoso, não necessariamente um lugar sem lutas, mas um lugar onde você não está mais preso da mesma forma. Um lugar onde sua alma volta a ter direção. Um lugar onde a presença de Deus volta a ser sua segurança. Um lugar onde você respira de novo. Davi diz que Deus o livrou porque tinha prazer nele. Essa frase pode ser difícil de aceitar quando você está cansado, culpado ou quebrado por dentro. Porque a dor tenta convencer você de que Deus apenas tolera você. A culpa tenta dizer que Deus está cansado de você. A vergonha tenta dizer que Deus não quer mais se aproximar. Mas Davi diz: ele me livrou porque tinha prazer em mim. Isso não significa que Davi era perfeito. Davi tinha falhas, Davi tinha fraquezas, Davi tinha história. Mas o amor de Deus não era superficial. O livramento de Deus não era frio. Deus tinha prazer em levantar Davi. E talvez você precise lembrar disso. Deus não se alegra em ver você preso. Deus não tem prazer em ver você afundando. Deus não gosta de ver sua alma sufocada.
Deus não celebra suas correntes. Deus é libertador. E quando você clama com sinceridade, Ele não olha para você com desprezo. Ele olha com misericórdia. Ele olha como Pai. Ele olha como aquele que sabe tirar do fundo. Mas o Salmo 18 também mostra que o livramento de Deus forma força em nós. Davi diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ou seja, Deus não apenas tira Davi de um lugar difícil, Ele também dá força para o caminho seguinte. Porque o objetivo de Deus não é apenas resgatar você de uma crise, é formar você para caminhar de forma diferente depois do resgate. Muita gente quer ser tirada do problema, mas não quer ser transformada no processo. Quer alívio, mas não quer mudança. Quer socorro, mas não quer direção. Quer sair da dor, mas não quer abandonar aquilo que levou até lá. Só que Deus é libertador e também Senhor. Ele salva, mas também guia. Ele tira das águas, mas também ensina a andar. Ele cura, mas também corrige. Ele levanta, mas também fortalece. Ele resgata, mas também chama para uma nova vida. E isso é essencial, porque se Deus tira você de um lugar, mas você continua alimentando as mesmas portas, os mesmos hábitos, os mesmos ambientes e as mesmas decisões, você corre o risco de voltar para águas parecidas. Por isso, o livramento também pede posicionamento. Quando Deus tira, você precisa aprender a não voltar. Quando Deus liberta, você precisa aprender a vigiar. Quando Deus abre uma saída, você precisa atravessar. Quando Deus mostra a raiz, você precisa parar de proteger aquilo que estava destruindo sua alma. Davi diz que Deus adestra suas mãos para a batalha. Isso significa que Deus não cria filhos passivos, Ele cria filhos fortalecidos. Deus não quer apenas que você seja consolado, Ele quer que você seja preparado. Preparado para resistir, preparado para discernir, preparado para vigiar, preparado para não voltar para os mesmos lugares, preparado para lutar espiritualmente com maturidade. Porque há livramentos que Deus faz em um momento, mas há fortalezas que precisam ser construídas com obediência diária. Há correntes que se quebram no clamor, mas há hábitos que precisam ser substituídos com disciplina espiritual. Há portas que Deus fecha. Mas você precisa parar de tentar reabrir. Há águas das quais Deus tira você, mas você precisa parar de caminhar na direção delas. Talvez hoje Deus esteja mostrando que Ele quer te tirar, mas também quer te ensinar a permanecer livre. Porque liberdade espiritual não é apenas sair de um lugar ruim, é aprender a viver firmado em Deus. É aprender a não negociar com o que te prende. É aprender a reconhecer gatilhos. É aprender a cortar alimento da carne. É aprender a fortalecer o espírito. É aprender a reconstruir intimidade. É aprender a transformar arrependimento em caminho. E talvez você esteja ouvindo esta mensagem porque existe uma área onde Deus quer intervir. Uma área onde você perdeu força. Uma área onde você já tentou sair sozinho. Uma área onde você já prometeu mudar. Uma área onde você sente vergonha de admitir que ainda está preso. Mas hoje o Salmo 18 vem como um chamado. Deus ainda tira das muitas águas. Deus ainda alcança do alto. Deus ainda leva para lugar espaçoso. Deus ainda fortalece quem não tem força. Deus ainda treina para a batalha. Deus ainda faz você passar de alguém afundando para alguém firmado. Mas você precisa clamar. Precisa parar de fingir que está tudo sob controle. Precisa parar de chamar prisão de fase normal. Precisa parar de romantizar aquilo que está destruindo sua comunhão com Deus. Precisa parar de esconder a ferida. Precisa parar de proteger o ciclo. Precisa dizer: Senhor, eu preciso ser tirado daqui. Talvez seja uma dor emocional. Talvez seja uma dependência de aprovação. Talvez seja uma culpa antiga. Talvez seja um relacionamento que suga sua alma. Talvez seja uma frieza espiritual. Talvez seja um pecado da carne. Talvez seja uma rotina que está matando sua intimidade com Deus. Mas o ponto é o mesmo. Você não precisa continuar afundando. Existe um Deus que ouve o clamor. Existe um Deus que se move do alto. Existe um Deus que tira das muitas águas. Existe um Deus que coloca em lugar espaçoso. Existe um Deus que dá força para o caminho. E se você sente que Deus está chamando você para parar de brincar com aquilo que te prende, então talvez este seja o momento de tomar uma decisão. Não apenas ouvir mais uma mensagem, não apenas se emocionar por alguns minutos, não apenas dizer: isso falou comigo, mas responder. Porque liberdade espiritual não acontece por acidente. Ela exige posicionamento, ela exige ação, ela exige compromisso. Foi exatamente por isso que nasceu o desafio 40 Dias de Guerra.
Um caminho prático para quem decidiu parar de brincar com o pecado e começar seriamente pela própria liberdade espiritual. Não é sobre religiosidade, não é sobre extremismo, não é sobre impressionar ninguém. É sobre romper. É sobre quebrar aquilo que prende você há anos. Durante 40 dias, você será conduzido por um processo de transformação com oração diária, disciplinas espirituais feitas com responsabilidade, confrontos práticos e exercícios de fé que ajudam a cortar aquilo que alimenta a carne e fortalecer aquilo que alimenta o espírito. São passos simples, mas profundamente transformadores. Você vai trabalhar arrependimento genuíno, vai reconstruir disciplina espiritual, vai restaurar sua intimidade com Deus, vai aprender a enfrentar os gatilhos que alimentam suas quedas. Vai parar de depender apenas de motivação e começar a construir uma estrutura real de mudança. Porque talvez Deus não queira apenas te tirar de um lugar onde você não tinha força para sair. Talvez Ele queira levantar uma nova versão de você. Mais firme, mais vigilante, mais forte espiritualmente, mais sensível à voz dEle, mais livre daquilo que antes parecia impossível abandonar. Pense com sinceridade. Daqui a 40 dias, você pode continuar nas mesmas águas, com o mesmo cansaço, com as mesmas promessas quebradas, com os mesmos ciclos escondidos, com a mesma sensação de não ter força. Ou você pode olhar para trás e agradecer a Deus pela decisão que tomou hoje. A diferença pode começar com uma escolha sincera diante de Deus. A escolha de dizer, Senhor, eu quero sair. Eu quero ser livre. Eu quero parar de voltar para as mesmas águas. Eu quero viver no lugar espaçoso que o Senhor preparou. Eu quero ser fortalecido para a batalha. Se você sente que Deus está chamando você para uma vida espiritual mais séria, o link está na descrição e também no comentário fixado. Clique agora e conheça o desafio 40 dias de guerra. Não deixe esse chamado passar como apenas mais uma emoção. Não transforme este momento em apenas mais um vídeo assistido. Responda enquanto o seu coração ainda está sensível. Dê um passo enquanto Deus está chamando. Porque você não precisa continuar preso no lugar onde perdeu as forças. Você não precisa continuar afundando nas mesmas águas. Você não precisa continuar dizendo que um dia vai mudar enquanto tudo permanece igual. Deus é sua rocha. Deus é sua fortaleza. Deus é seu libertador. E quando Ele decide tirar alguém das muitas águas, ninguém pode impedir. Antes de terminar, faça uma oração simples. Diga, Senhor, eu não tenho força para sair sozinho. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu clamo da minha angústia. Entra nesse lugar onde eu estou preso. Tira-me das muitas águas. Leva-me para um lugar espaçoso. Firma meus pés. Fortalece minhas mãos para a batalha. Fecha as portas que eu preciso parar de abrir. Cura o que me prende e me ensina a viver como alguém verdadeiramente livre. Porque o Deus de Davi continua sendo Deus hoje. Ele continua ouvindo o clamor. Continua descendo com poder. Continua resgatando do fundo. Continua livrando daquilo que parecia mais forte. Continua fortalecendo quem estava cansado. Continua transformando pessoas quebradas em testemunhos vivos da sua misericórdia. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários, Deus é meu libertador. Escreva como uma oração. Escreva como uma declaração de fé. Escreva como um posicionamento. Deus é meu libertador. Que o Senhor te tire de toda a água profunda. Que Ele te livre de todo ciclo que prende sua alma. Que Ele te coloque em um lugar espaçoso. Que Ele fortaleça sua fé. Que Ele restaure sua comunhão. E que você descubra mais uma vez que quando não há força em você, ainda há poder em Deus. Deus abençoe sua vida. Amém.